Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes prodígios e sinais, não acreditais? O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentando e rezando mais uma vez, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem falar ao nosso coração nessa tarde. Vem nos encher com a tua graça, com a tua presença. Vem, Espírito de Deus, vem sobre nós. Nós nos consagramos a ti. Eu quero convidar você aqui, você em casa, a divulgar, veja bem, divulgar essa boa notícia do nosso cerco de Jericó. Não é? Começando hoje, segunda que vem, assim sucessivamente por 7 segundas-feiras, nós teremos a missa no cerco de Jericó, rezando para que as muralhas sejam derrubadas pelo poder de Deus através da nossa fé e da nossa oração, rezando para que as nossas famílias sejam libertas. Eu já postei hoje lá nas redes sociais, cerco de Jericó pela libertação das famílias, 7 missas, né? Durante 7 segundas-feiras, às 15h30. Gente, como eu brinquei aqui no começo, todos nós temos batalhas na nossa família, sabia? Todos nós temos lutas, e o Evangelho de hoje, preste atenção, o Evangelho, tanto o Evangelho quanto as leituras de hoje, eles nos apresentam leituras, caminhos, uma sabedoria muito singular para nos ajudar a lidar com as nossas realidades e com as realidades da nossa família. Mas eu quero convidar você a repetir, depois do padre, por gentileza, o Rubens ou a Tânia pode me ajudar. Repita depois do padre. Essa palavra de hoje. Essa palavra de hoje. Essa palavra de hoje. Essa palavra de hoje. Ela é para mim. Ela é para mim. É uma palavra viva.
é uma palavra viva. Jesus sabe o que eu estou passando. Jesus sabe o que eu estou passando. E Ele está falando comigo. E Ele está falando comigo. Ele está me direcionando. Ele está me direcionando. E me dando sabedoria. E me dando sabedoria. Para administrar os conflitos. Para administrar os conflitos. E para alcançar a vitória em família. Para alcançar a vitória em família. Amém. Amém. Sabe por que o padre já pede, filho, filha, você aqui, você em casa, para que você comece junto comigo repetindo isso? Porque muitas vezes tem pessoas que vão à missa ou ligam a televisão para assistir um programa religioso, mas não entendem que aquela palavra é para elas. Você já viu aquela expressão? Tem muita gente que fala assim: "Ei, padre, eu vou assistir a missa". Eu fico com uma raiva quando eu ouço isso. Fala, assistir, você vai assistir novela, vai assistir o jogo, que nem ontem, né? Você viu o tadinho do Corinthians. Você vai assistir, escapou aqui uma palavra aqui, desculpa. Vocês não ouviram nada, né? Eu não falei, não estou falando de futebol, nem falei de time nenhum, né? Só escapou a inicial de um time aqui, que aconteceu algo difícil ontem à tarde, né? Acontece com todo mundo, né? Meu time também já passou por isso. Aí minhas condolências aos corintianos, né? Enfim. Às vezes você está assistindo novela, você está assistindo filme, você está assistindo jogo. Missa a gente não assiste, missa a gente participa, a gente vive. Por quê? Porque a palavra é viva, a palavra é para hoje, a palavra é para você. Não é um assistir. Parece que a gente vai à missa para ouvir o padre contar uma história de 2000 anos. Tudo bem, existem fatos, historicidade na palavra, fatos históricos existem, mas a palavra é para hoje, é para você. É para a tua vida, porque Deus sabe o que você está vivendo hoje, sabe o conflito que você vive, talvez pessoal ou relacionalmente, sabe quais são os seus impossíveis. E veja bem, essa passagem é muito especial, porque falando de família, ela traduz a luta, a realidade, a verdade de muitos pais e mães, que como esse homem aqui, como esse funcionário do rei, estão desesperados, lutando pela libertação, pela cura dos seus filhos. Esse homem aqui que foi até Jesus desesperado. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Você sabe que muitas vezes você prefere passar por uma coisa do que ver o seu filho passar. É ou não é verdade? Não é? Minha mãe me contava, quando minha mãe me concebeu, ficou grávida, me concebeu, a minha irmã mais velha, que tinha 5 anos na época, tinha um câncer. Câncer muito bravo, tanto que ela teve que tirar um dos rins, ela só tem um dos rins, né? A Cássia. E o meu pai trabalhava viajando, né? Foi um dos poucos momentos nos quais nós saímos lá do Paraná e viemos, né? Minha mãe e meu pai moraram um tempo em São Paulo, que é uma cidade muito grande, né? Não estava acostumado, não tinha um parente perto, e a minha mãe dizendo do desespero dela, ela me contava, que às vezes ela tinha que ir para o hospital, que ela não sabia se ela dava atenção para a filha dela que estava lá morrendo no hospital, ou para o filho que estava sendo gestado na barriga, né? Que era eu no caso. E ela tinha que se dividir e ir para o hospital, e minha irmã sofrendo, e naquela época os tratamentos eram diferentes, não tinha tanta anestesia para tudo, o paciente sentia muito mais dor, né? A analgesia é uma coisa quase que, em tudo como a gente vê, uma coisa quase que do século XX, né? Não se tinha analgesia para tudo, anestesia para tudo, né? Então minha mãe me conta do desespero que ela passava. Meu pai viajando, porque alguém tinha que trabalhar, né? E a minha irmã com câncer, e o médico era muito sincero: olha, não sei se sua filha vai viver. E o desespero da minha mãe vendo, ora uma pessoa morria, ora outra criança morria, num hospital, né? E minha mãe conta que o único apego não, ela só tinha Deus com quem se apegar, ela não tinha ninguém mais. Ela não podia se apegar no médico, ela não podia se apegar em nada, ela só tinha Jesus e Nossa Senhora. Então, o desespero do coração dela, como ela rezou, como ela fez promessas a Nossa Senhora, me consagrando a Nossa Senhora, consagrando a minha irmã, a Virgem Maria. E você vê que a situação afetou muito, né? Porque eu nasci assim, meio pequeno, meio sem apetite, sabe? Como você pode ver assim, né? Quase não come, pequenininho, né? Ou seja, se era para eu ser afetado na gestação, os fatos mostram que eu não fui, né? O apetite de leão, com quase 2 metros, graças a Deus, uma saúde fantástica. Mas porque Deus interviu. Porque minha mãe não conseguia se alimentar direito cuidando da minha irmã. Claro, mesmo grávida, mas sozinha, com um filho morrendo. E o filho que ela via era minha irmã. Eu ainda estava sendo gestado, né? O que estava diante dela era minha irmã.
Então imagina o desespero de uma mãe com um filho doente, como a minha mãe, lá na década de 80. Imagina o desespero de um homem como esse do Evangelho, o funcionário do rei. Jesus, meu filho está morrendo, Jesus. Faz alguma coisa. Foi o que a minha mãe falava. Minha filha está morrendo, Senhor. Graças a Deus a minha irmã fez uma das cirurgias, tirou um dos rins, né? E é saudável hoje, mãe de 2 filhos, uma profissional fantástica, uma mulher linda, saudável. Mas graças ao poder de Deus, eu tenho certeza. E a intercessão e a fé da minha mãe que rezou, do meu pai que rezaram, né? Mas esse homem exemplifica isso aqui. Traduz o sentimento do coração de muitos pais e mães, veja bem, que estão hoje desesperados com os filhos nas drogas, com os filhos presos, com os filhos na prostituição, vivendo uma vida contrária àquilo que eles ensinaram, que elas ensinaram, vivendo uma vida contrária aos mandamentos de Deus. Quantos pais e mães estão desesperados dessa mesma forma? Mas veja bem, quando o que é difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Deus começa a agir. Porque quando a gente não tem nenhuma segurança, o nosso coração se volta totalmente para Deus. E digo mais, Santa Teresa d'Ávila dizia que muitas vezes o toque da graça de Deus, a ação de Deus, permite, filho, filha, que todas as seguranças sejam retiradas da nossa vida, para que nós nos apoiemos somente em Deus. Porque muitas vezes a nossa segurança é tal pessoa, é tal situação, é tal médico, é o meu dinheiro, e às vezes as situações vêm e dão uma rasteira na gente. Tem situações nas quais o teu dinheiro não resolve o problema, quando você tem, né? Tem situações nas quais aquela pessoa na qual você esperava vai se decepcionar. Quando uma pessoa de caminhada diz assim: padre, eu me decepcionei demais, eu falo: que bom, louvado seja Deus, isso vai se tornar uma bênção para a sua caminhada, porque você vai aprender a confiar somente em Deus. Jeremias capítulo 17, do 5 ao 8. Maldito o homem que confia no homem e que faz do ser humano a sua esperança. Bendito o homem que confia no Senhor, cujo Senhor é a única esperança. Às vezes a graça de Deus permite, filho, filha, veja bem como dizia Santa Teresa d'Ávila, que todas as nossas seguranças sejam retiradas. É a segurança da pessoa, do consolo, da influência, daquele amigo poderoso. Esse homem era funcionário do rei. Por que o rei não resolveu o problema dele? O rei não era rico? Não era o dono de toda aquela região? Existem situações nas quais nem o governador pode resolver seu problema. Nem o prefeito, nem o poderoso. Existem situações nas quais nem o padre pode resolver o seu problema. Eu sou honesto. Tem pessoas que às vezes chegam para mim com um problema como se eu fosse resolver. Eu não sou capaz de resolver. Tem situações nas quais todas as nossas seguranças são tiradas, para que o nosso coração descanse só em Deus e busque só nele a força, a libertação, a cura e a salvação. Era a situação desse homem. Ele era um alto funcionário do rei Herodes e tinha um salário com certeza fantástico, tinha uma casa com muitas mordomias, com ouro no banheiro, como se era comum naquela época. Mas nada disso resolveu o problema dele. Mas veja bem, esse homem desesperado pela salvação do filho, isso que é lindo ver pais e mães agindo, né? Ele não se acovardou e disse: não, que morra. Não, quando tiver 1% de chance, eu vou lutar. E ele, diz o Evangelho, ouviu falar de Jesus. E olha que bonito, gente. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus. As pessoas precisam ouvir falar dos servos de Jesus, da igreja, da canção nova, dos sacerdotes, dos sacramentos, da Bíblia. Porque veja bem, ele ouviu falar. O Jesus de Nazaré estava lá na Judeia, curou leprosos, ressuscitou mortos, ele transformou água em vinho. Na cronologia de João, esse era o segundo sinal, semeion do grego, que é um sinal visível, um milagre, para suscitar uma fé no invisível, né? A lógica do Evangelho, da teologia do Evangelho de João.
Mas ele ouviu falar, e no desespero, ele não tinha mais segurança, ele não tinha mais amigo poderoso, o rei não pôde resolver o problema, o dinheiro dele não foi capaz de comprar a cura, comprar a vida do menino, o vizinho, o político influente não o ajudou. Então ele ouviu falar de Jesus. E a gente não tem noção, quando a gente ouve falar de Jesus, algo vai acontecendo na nossa alma. A pessoa pode estar na lama, no pecado, pode ser um traficante, um ladrão, um preso, a categoria que você quiser pensar de pessoa pecadora e talvez distante de Deus, ela pode ser quem ela for, com todo respeito a essas categorias, mas que comumente, a gente, no senso comum, percebe que não são pessoas que estão buscando diretamente a Deus numa igreja, sim ou não? São pessoas que a gente vê que não estão buscando, mas se uma pessoa ela pode estar na lama, pode ser um assassino, pode ser quem for, se ele ouve falar de Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração daquela pessoa. Começa a suscitar fé. Então, para se ouvir falar, pressupõe-se que haja quem fale. Por isso que você e eu precisamos falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus. Porque minha mãe no hospital, ela me conta que ela estava num hospital dedicado a Nossa Senhora, com a minha irmã doente. E lá ela ouviu as freiras que cuidavam do hospital dizendo: reza, pede a Nossa Senhora. Consagra esse filho a Nossa Senhora. E aquilo suscitou a fé no coração dela. Aquele rapaz, eu não sei, esse servo aqui do rei, de quem ele ouviu falar de Jesus. Talvez ele foi numa taberna, gostava de tomar uma birita, né? Era amigo da Cátia, né? Cachaça, né? Estava lá, tomando uma birita, e chegou um beldinho lá, né? Como diz aqui na região, né? Que eles falam beldinho aqui na região, né? E falou: ó, vou dizer uma coisa para o senhor, Jesus resolve qualquer problema, né? E ele, nossa, Jesus, talvez lá na taberna, né, como se dizia naquela época, no bar, ouviu falar de Jesus. Ou chegou um vida louca lá falando: ó, eu sou uma vida louca, mas esse tal de Jesus aí, esse rapaz resolve qualquer problema. E a fé foi começando a nascer no coração dele. Tanto que a fé foi se sofisticando, se elaborando dentro dele, que quando ele abordou Jesus, a fé dele já era suficientemente elaborada para acreditar que somente pela palavra Jesus poderia curar. Sabe? Então, que as pessoas ouçam falar de Jesus. Ouçam, é claro, uns vão crer, outros vão duvidar, mas que sempre que a tua vida fale de Jesus. Que você não tenha vergonha de falar de Jesus, de usar camisetas da igreja. Agora tem gente que tem uma vergonha de Deus, né? Tem uma vergonha, depois morre e fala: eu sou cristão. Aí Jesus vai falar: eu não tive vergonha de você na cruz, agora você teve vergonha de mim, né? Como é que fica agora? Não tenha vergonha. Só que veja bem, aí começa o itinerário da fé. Porque toda a família daquele homem, disse aqui o Evangelho, foi curada através da busca dele, da fé dele, da entrega dele ao Cristo. Mas o que é o itinerário da fé? Ele foi até Jesus. Só que muitos de nós, quando vamos até Jesus, somos iguais a esse homem. Vamos cheios de expectativa. Olha, eu vou lá, vou dizer para Jesus o que ele tem que fazer, ele vai fazer, vai me dar muito dinheiro, vai me fazer feliz e depois ele vai embora e eu sigo o meu caminho. Só que nem sempre Deus aceita que nós demos ordem nele, viu? A ele, que nós ordenemos o que ele tem que fazer. Porque o que esse homem fez? Ele estava cheio de expectativa. Jesus, vamos lá em casa, vai lá e cura o meu menino. Porque com certeza ele ouviu falar: Jesus foi na Judéia e curou o leproso. Jesus foi ao casamento em Caná e multiplicou, aliás, e transformou a água em vinho. Então na cabeça dele ele já foi com tudo pronto: Jesus, vamos lá em casa. Aí Jesus já olhou para ele e já deu uma na testa dele: mas vocês não verem milagres e sinais, vocês não vão acreditar? Só que a pessoa que tem fé e que está desesperada, ela não para na primeira negativa. Deus deu uma negativa para ele em Jesus: olha, para de me importunar, se você só quer ver milagre. Só que o que ele falou? Jesus, Senhor, desce logo, meu filho vai morrer. O que Jesus fez? Desceu com ele, sim ou não? Jesus não desceu, por quê? Porque Deus age como Ele quer. Deus não é escravo do nosso desejo, porque Ele sabe o que é melhor. Ele é mais sábio do que nós. Isaías 55 diz que assim como o céu está distante da terra, está distante, os nossos pensamentos estão distantes comparados aos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Deus tem um jeito específico de trabalhar e nem sempre vai caber na nossa cabeça, nem sempre nós vamos entender. Jesus, vamos lá em casa. Não,
vai que o teu filho está curado. Ele foi buscando uma visita e saiu com uma palavra. Ou seja, ele não encontrou o que ele foi buscar. Não era o que ele estava esperando. Ele foi buscando uma visita. Talvez tinha até matado o porco já na casa dele, né? Porque já que Jesus veio, vamos fazer um almoço, né, para o pobre. Talvez ele tivesse até gente cozinhando desde a noite anterior lá na casa dele. Meu filho está morrendo, tudo bem, mas o povo tem que comer, né? Jesus vai vir com aqueles 12 discípulos dele esfomeados, porque discípulo de Jesus vai começar, nós padres, tem um apetite que dá medo, né? Vamos fazer alguma coisa, e estava aquele furdúncio, já foi a sogra dele lá cozinhar, né? E a mulher com o menino meio morrendo, mas tudo bem, já que ele vai vir, vamos fazer um feijão tropeiro, vai, já estamos perdidos mesmo, mas pelo menos eles comem direito, né? Não, peraí que eu vou trazer um queijinho aqui. Não, o café eu trago, já disse a vizinha. A outra vizinha foi, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma carne aqui que já está na lata, na banha do porco aqui, eu trago amanhã também para juntar com a só de vocês. Eles foram cheios de planos. Ele foi encontrar Jesus cheio de planos. Mas Jesus disse, não, eu não vou descer lá não, eu não posso. Vai saber as razões de Deus, né? Eu não sei. Vai que ele está curado. Primeira decepção dele com Deus. Porque a gente se decepciona com Deus também. Por quê? Porque Deus não é escravo dos nossos desejos. Ele não age do jeito que a gente quer sempre. Ele não faz no nosso tempo, na nossa métrica, do nosso jeito. Não. Deus não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. E nem sempre o que a gente precisa é o que a gente quer. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa de muito, mas Deus nos dá um pouquinho. E esse pouquinho com Ele vai ser muito, vai ser suficiente, vai ser mais do que suficiente no caminho. Muitas vezes a gente chega esperando que Deus vai, faça e entra na nossa casa, Ele só diz uma palavra. Teu filho está curado. Mas esse homem, apesar da decepção, ele não parou na decepção. Por quê? Porque por ouvir falar de Jesus, ele já estava acreditando que aquele homem era tão poderoso, tão eficaz, tão especial, que simplesmente pela sua palavra ele podia operar milagres. Ele podia operar curas. Ele podia operar libertações. Tudo bem, eu queria muito mais. Eu vim aqui hoje esperando receber muito mais. Eu vim aqui hoje esperando receber uma atenção especial. Mas é isso que o Senhor me dá, Senhor? Amém, eu creio. E ele foi embora. Mas ele não foi embora de qualquer jeito, veja bem. Ele foi embora acreditando na palavra de Jesus. Ele foi embora crendo em Jesus. Ele foi embora crendo no que Jesus falou. E no meio do caminho, os funcionários vieram ao encontro dele. E disseram, Senhor, o seu filho está curado. E ele estava longe de onde Jesus estava. Naquela época era tudo a pé. E ele perguntou, quando foi que isso aconteceu? Foi tal hora, tal minuto. E naquela hora ele reconheceu que era no mesmo momento que Jesus tinha falado. Vai que o teu filho está curado. E o milagre aconteceu. Vamos aplaudir isso, gente? Vamos aplaudir? Mas pode aplaudir com força. E mais uma vez eu digo, muitas vezes Deus não dá o que você está buscando. Parece que Ele te dá tão pouco, mas creia. Se Ele está te dando pouco, se agarre nesse pouco. Porque o pouco com Deus é muito, é o suficiente. Deus não erra, Deus é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. Se Ele está te dando esse pouco, se agarre nisso e caminhe com fé. Porque veja bem, assim como esse homem, filho, filha, você aqui, você em casa, existem situações nas quais nós só temos a palavra de Deus. Você não está vendo nada, você não está sentindo nada. O que aquele homem via? Ele saiu da casa dele com o seguinte diagnóstico, meu filho está morrendo. Naquela época não tinha celular. Naquela época não tinha zap. Naquela época não tinha rede social. A esposa dele não estava fazendo uma live. Olha aqui o menino aqui, meio babando, meio vivo, meio morto. Não. Ele não via nada. Ele só tinha a palavra de Jesus. Vai que o teu filho está curado. E isso para ele foi suficiente. Veja bem, muitas vezes, filho, filha, você só vai ter a palavra de Jesus, nada mais. Diante do diagnóstico da doença do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, da sua avó, diante do vício do marido, diante do problema no casamento, diante do filho na droga, diante do problema na família, você só vai ter a palavra de Jesus, nada mais. E você precisa se agarrar nessa palavra.
Porque veja bem, a palavra que Deus pronuncia, ela já é concretizada no ato de ser pronunciada. Isso é difícil para nós entendermos. Por quê? Porque nós estamos no Cronos, que é o conceito grego, né, era o titã da mitologia grega, cronológico. Nós estamos no tempo cronológico, humano, daí vem a palavra cronômetro, né? Cronometrar. Nós estamos no tempo humano, do tempo que tem início e tem fim. Mas Deus não está no Cronos, Deus está no Kairos, que é o tempo, sabe, que não tem início nem fim, que é o tempo eterno, que é o tempo no qual a existência não é limitada por um início e por um fim. Então quando Deus disse, teu filho está curado, a cura já aconteceu. No tempo de Deus, no Kairos de Deus. Só que ela precisa de um tempo para se encarnar no Cronos, no nosso tempo. Então quando Deus disse para você que Ele vai fazer, Ele já fez. Quando Deus disse para você, eu estou curando, Ele já curou. Quando Deus disse para você, eu tenho algo novo para você, o novo já começou. Você viu a primeira leitura de hoje? As coisas passadas nem voltarão à memória, porque eu estou criando algo novo. E vai surgir no coração de vocês uma alegria, uma exultação em virtude desse novo que eu estou criando, disse a primeira leitura de hoje. Olha só, eu vou ler no literal aqui para você. Veja bem. Naqueles dias, voltando aqui. Assim fala o Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 65. Presta atenção. Eis que criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação, e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias, nem anciãos que não completem seus dias. Quando Deus estava dizendo isso aqui para o povo ainda estava num contexto de guerra, de carestia. O povo não via nada do que estava sendo falado aqui, sabia? Mas isso aqui deixou de acontecer porque o povo não via? Deixou? Claro que não, aconteceu no tempo de Deus. Então veja bem, Deus está falando hoje nessa leitura, porque a leitura é viva. E o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas Abib, nos ensina na Canção Nova que palavra proclamada é palavra concretizada. Deus está falando na leitura e já está começando um tempo novo na sua vida. Já começou. Padre, mas eu não consigo segurar esse tempo, eu não consigo pegar, eu não consigo entender. Não depende de você, depende de Deus. Já está acontecendo. Creia. Já está acontecendo um tempo novo na tua família. Já está acontecendo um tempo novo no teu casamento. Já está acontecendo um tempo novo na tua vida de oração. Um novo nível, um novo degrau. Padre, mas eu não estou vendo. É como aquele homem do Evangelho. Vai, teu filho está curado. O que você faz? Olha aqui. Se o cinegrafista puder me filmar aqui. Quando Jesus te dá uma palavra, eu vou ser até dramático aqui, Se agarra na palavra. Se agarra. Se agarra na palavra e leva ela para casa. Se agarra. Leva essa palavra no coração. Eu me agarrei aqui no ambão, a palavra que Jesus disse. Se agarra e caminha com ela, Vai para lá. Vai para cá. Jesus falou, está falado. Jesus prometeu, está cumprido. É o tempo de Deus que vai precisar ser concretizado, sabe? Para você, então, colher esse fruto. Agora, veja bem. Muitos de nós, concluo dizendo, precisamos ser curados na nossa fé, sabe? Por quê? Porque nós fomos nos decepcionando com Deus. Fomos nos magoando na nossa fé. Por quê? Porque nós esperávamos de Deus um tipo de resposta, Ele deu outra, como aconteceu com esse homem, que esperava que Jesus fosse à casa dele, Jesus só falou na cabeça dele de qualquer jeito. Mas não é só falou de qualquer jeito, Deus falou, está falado. Jesus era Deus. Mas hoje nós precisamos deixar Deus curar o nosso coração, curar a nossa fé da decepção, da desesperança. Mas eu busquei, ninguém me ajudou. Mas eu fui, ninguém me deu atenção. Mas eu pedi, não aconteceu. Filho, filha, se você pediu e rezou, tenha certeza que já aconteceu.
Ainda que você não tenha recebido o que você pediu, Deus acolhe a tua oração e vai usá-la em outra área da sua vida e da sua família que você precisa mais do que aquilo e nem sabia. Confia, Deus não erra. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve sempre certo e reto. Quem entorta a linha somos nós. É a nossa compreensão equivocada. Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Ele sempre escreve certo. Quem entorta a linha somos nós. Por causa da nossa cabeça dura. Porque no nosso orgulho humano, tudo tem que caber na minha cabeça. Tem gente que fala assim, eu não acredito em Deus porque eu não entendo Deus. Ao que eu respondo, se você entendesse, Ele não era Deus. Ele era um ser humano igual a você. Né? Se você entender Deus, Ele deixou de ser Deus. Por quê? Porque Ele vai caber na sua cabeça. Ele vai seguir as suas leis, a sua lógica. Né? Como tem muita gente por aí que diz assim, eu sou muito racional para crer em Deus. Né? O que fala que é muito racional, no fundo, tem preguiça moral. Ele tem preguiça de pensar sobre aquilo, reconhecer que é verdade e ter que mudar de atitude depois. Né? Porque Santo Agostinho era hiper racional, um filósofo estudado até hoje pelos ateus, até pelos ateus ele é estudado. Papa Bento XVI, se eu não me engano, falava de 13 a 14 línguas, tinha 7 ou 8 doutorados. Não é racional um homem desse? Sim ou não? Com todo esse estudo, mas não crê em Deus? Então não tem a ver com racionalidade, tem a ver com preguiça de pensar, preguiça de mudar, preguiça moral. Quem fala, eu sou muito racional para crer em Deus, no fundo, está falando, eu tenho preguiça, padre, de pensar e reconhecer que é verdade e ter que mudar, deixar de ser depravado, deixar de ser mentiroso, deixar de ser fofoqueiro e mudar de vida, né? Enfim, é um pouco disso. Vamos ficar em pé? Mas saiba de uma coisa, Jesus está vindo até você hoje, porque você veio buscá-lo aqui nessa igreja, nesse santuário, nesse primeiro dia do cerco de Jericó, no qual as muralhas vão cair. São 7 dias, então tenta manter os 7 dias, as 7 segundas, né? É um propósito de oração, a gente precisa lutar para ser fiel, as 7 segundas, né? Você aqui, você em casa, chama mais pessoas que puderem para vir, né? Mas saiba que Jesus vem até você, e Ele está te escutando. Talvez Ele não te deu a resposta que você imagina, mas a boca dele se abriu e Ele está pronunciando uma palavra sobre você nessa tarde. Uma palavra, que é o que você precisa. Vamos ficar em pé? O Rubens vai cantar com a gente, depois nós vamos rezar juntos. Rubens e a Tânia, levanta os seus braços, filho, fique em pé. Somente em Ti construirei a minha casa. É só em Deus, renove sua fé. Somente em Ti colocarei minha esperança. Só nele. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti, Senhor. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Só em Ti canta. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. E o meu coração, e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri, aqui é o meu lugar. e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri, aqui é o meu lugar. E mais uma vez, você vai cantar do início. Levanta bem os seus braços e repita, compadre. Somente em Ti
Repita, somente em Ti. Somente em Ti. Construirei a minha casa. Construirei a minha casa. Somente em Ti. Somente em Ti. Colocarei minha esperança. Colocarei minha esperança. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude. Pois só respirar. em Ti eu pude respirar. Com os braços erguidos, mas eu quero ouvir você cantando, soltando a voz, filho, filha, sem medo, sem vergonha, do fundo da alma. Somente em Ti, junto com o Rubens, você vai cantar. Somente em Ti Construirei a minha casa. construirei Força. a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti Mais forte, canta para colocarei Deus. Solta a voz. minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti construirei Força. a minha Canta para casa. Jesus. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Cante. Pois só em Ti Canta para Ele. minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só Força. em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti eu pude respirar. Braços erguidos. E o meu coração deseja Te E encontrar. o meu coração Canta para Jesus. deseja Te encontrar. Como a terra seca anseia. Como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Vem me saciar. Pois eu descobri Que que aqui é o meu lugar. aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja Te encontrar. E o meu Cante. coração Força. deseja Te Como a terra seca encontrar. anseia pela chuva. Como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Vem me saciar, pois eu descobri aqui E é pensa o agora meu sobre você, o Espírito lugar. Santo, que venha te saciar. Essa chuva que venha sobre a terra seca do teu coração. Filho, filha, solta a tua voz agora com as suas palavras. Até mesmo se você não tem o costume de rezar assim, vai, se esforce, se entregue nessa oração, vai rezando, vai falando com o Senhor. Não importa quem está do seu lado, atrás de você, se abra, vá pedindo: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Senhor, derrama sobre mim a tua graça. Senhor, vem trazer água, vem trazer vida nova à terra seca do meu coração. Pai, no nome de Jesus eu peço, batiza no teu Espírito Santo agora, todos que estão aqui, todos que estão em casa, batiza-nos agora, Pai, no nome de Jesus, no teu Espírito Santo. Que ninguém saia dessa igreja, que ninguém participe desse momento sem ser batizado no Espírito Santo, Pai. Batiza todos nós no Espírito Santo, que todos nós aqui em casa tenhamos agora um encontro pessoal com Jesus. Vem, Espírito Santo, curar a nossa história. Vem, Espírito Santo, curar o nosso físico. Vem nos libertar do mal-estar. Vem nos libertar dos maus pensamentos. Vem curar a nossa fé, Espírito Santo. Quantas vezes nos decepcionamos com Deus? Quantas vezes tivemos a impressão de que Deus não nos ouviu? Vem curar a nossa fé, Espírito Santo. Quantas vezes tivemos a impressão que Deus não nos atendeu, não fez do jeito que gostaríamos? Vem, Espírito Santo, cura a nossa fé, cura a nossa memória, cura os nossos pensamentos, Espírito Santo, nos batiza. Vem nos libertar da tibieza, Espírito Santo. Vem nos libertar da mornidão espiritual, Espírito Santo. Vem nos libertar do desespero, da desesperança, da falta de fé, da falta de foco em Deus. Venha curar os corações que estão depressivos, Espírito Santo. Venha libertar aqueles que estão na ansiedade, aqueles que não conseguem dormir, aqueles cuja mente está agitada, que não para. Vem, Espírito Santo, trazer paz a esse coração inquieto, a essa mente inquieta. Vem nos libertar, Espírito Santo.
esse batismo do Espírito Santo. Isso, continue rezando. Deixe o Espírito Santo ir orando em você. Muitas vezes nós nem sabemos o que pedir ao Pai, o que falar ao Pai. É o Espírito Santo que vem em nosso auxílio, em nosso socorro, que reza em nós e eleva ao Pai a nossa oração, as nossas necessidades. E a imagem que me vinha nesse momento em que rezávamos eram de pessoas que estavam sendo libertas nos seus ouvidos, pessoas que estavam perturbadas, até pensando em desistir de tudo, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, jogar tudo para o alto. E a voz que vinha nos seus ouvidos era assim, uma voz mundana que dizia: você merece ser feliz. Olha só, essas pessoas estão te carregando para trás. Você fica aí como escravo, escrava delas. Deixa elas para lá. Você merece ser feliz. Abandona tudo, abandona tudo. E ficava essa voz, como que perturbando você, a sua mente, o seu coração, e você estava confuso. Você estava confusa. Mas agora, no nome de Jesus, essa voz se calou. Você foi liberto. Você foi liberta dessa voz do inimigo, que estava colocando essa ideia no seu coração, na sua mente, para que você abandone a sua salvação, que é a sua família. É aí que Deus quer te santificar e santificar os seus. Curar não só o corpo, a alma, o espírito, mas dar a salvação a cada um de vocês. E nesse momento, você vai experimentando uma paz grande no seu coração, e você escuta do próprio Deus dizendo assim: em primeiro lugar, coloque a mim, meu filho, minha filha, e depois a sua família. Lute, não desista. Não desista da salvação dos seus. Não desista da salvação dos seus. Eu te agradeço, Senhor, por esta libertação neste momento. Muitos sendo tocados e libertos dessa voz do inimigo e passando a ouvir nesse momento a tua voz. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero confirmar, me vinha a palavra João 10. A palavra em João 10 diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Ela não segue outra voz. Eu não sei o que aconteceu na sua vida que fez com que você perdesse a afinação da voz do seu Senhor, do meu Senhor. E você foi dando atenção para a voz do mundo, para a voz da carne, e desculpe eu dizer, para a voz do maligno. E o Senhor, nessa Santa Missa, você que aqui está, mas você que nos acompanha através do sistema Canção Nova de comunicação, Ele está afinando. Assim como o músico, ele afina um instrumento, o Senhor está afinando os seus ouvidos para você retornar a ouvir e distinguir a voz do pastor. Obrigado, Senhor. E o Senhor também te liberta de um sentimento de raiva que estava vindo no seu coração. Você em relação ao seu esposo, você em relação à sua esposa, só de ouvir a voz, você estava ficando irritado, irritada. Uma raiva, era como se brotasse um sentimento ruim em você. E eu sinto que nesse momento o Senhor te liberta, porque este sentimento não vinha de Deus. Não vinha de Deus. O Senhor também liberta você, pai e mãe, que estava com muita raiva, irritado com seu filho, sua filha, por situações que você tem vivido, e você também estava assim, não podia nem ouvir a voz do seu filho, da sua filha, que vinha uma irritação no seu coração. Você também foi liberto neste momento, no nome de Jesus, desse sentimento que não vinha de Deus, ele vinha do inimigo, do espírito maligno Asmodeu, para dividir a sua família,
para dividir vocês. E Deus coloca no seu coração, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, um amor. O amor que vem do coração dele. O amor onde a fonte é Deus. Por eles. Ele vai renovando no seu coração esse amor que só Deus tem para dar. Não espera nada em troca, mas Ele dá gratuitamente, gratuitamente. E Ele vai renovando você. Você pode experimentar agora voltar no seu coração esse amor pelo seu esposo, pela sua esposa, seus filhos. Você pode experimentar agora, você vai até lembrando de coisas boas que vocês viveram, lembrando o quanto eles são importantes para você, o quanto a sua vida, ela não seria a mesma sem essas pessoas, esses filhos que Deus colocou na tua vida. Muito obrigado, meu Deus. Senhor. Bendito e louvado sejas por essa libertação. Obrigado, Jesus. Muito mais do que aquilo que foi proclamado aqui, o Senhor fez. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós glorificamos o Teu nome. Te exaltamos. Obrigado Senhor. pela ação do Teu Espírito. Glorificamos a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.